escolhi começar com memória operacional? Porque, essencialmente, a memória operacional é uma das tarefas, uma das funções do nosso cérebro que tem o maior poder de desenvolvimento. Todo mundo quer potencializar a função cerebral, ficar ótimo, ficar maravilhoso, né? E a única das tarefas que realmente podem ser treinadas e que tem uma alta transferência, o que significa uma coisa ter uma alta transferência? Você treina aquela função de memória operacional e aí você acaba ficando bom em outras coisas. Isso significa ela ter alta transferência. E o treino de memória operacional está diretamente ligado, tem muitos estudos mostrando que o treino de memória operacional está diretamente relacionado com a capacidade do indivíduo, assim, que a gente chama de inteligência. Então, até muito pouco tempo atrás, as pessoas diziam assim, inteligência é uma função que a gente nasce de um tal jeito, é a nossa genética, não tem como mudar. E muito legal que a gente tem descoberto que a inteligência pode ser expandida, especialmente se a gente puder gerar um treinamento de memória operacional, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante e muito nova, tá? Isso mudou bastante. Então vamos entender o que é memória operacional. Vamos entender esse conceito. Quando a gente fala em memória, imediatamente as pessoas pensam em coisas que a gente guarda, né? Lembranças. Memórias são lembranças. Não é bem assim. Alguns tipos de memórias são lembranças, o que a gente chama de memória de longo prazo, geralmente, que a gente considera uma lembrança que a gente tenha, né? E de um tipo específico, que é a memória que a gente consegue guardar que a gente consegue guardar através de palavras. Então a gente chama isso de memória declarativa. Então essa memória declarativa, né? Puxa vida, geralmente assim, eu vou até dar uma paradinha para contar para vocês a história. É importante para poder acompanhar essas transmissões ao vivo no Facebook que a sua internet seja legal. Eu estou aqui até com uma internet totalmente dedicada para poder fazer essa transmissão, porque eu já tentei fazer transmissões em outras circunstâncias e realmente fica uma travação, né? Mas você precisa estar com uma banda de internet legal para poder acompanhar, tá bom? Ó, até a professora Marta Helvas veio aqui me prestigiar. Um abração aí, professora. Lê. Tu tem que mandar beijo para todo mundo daqui a pouco. Manda beijo para o Acre, manda beijo para tudo quanto é lugar. Pelo amor de Deus, você não tem que entender aula, né? Então, mas eu queria mesmo dar beijo em todo mundo, porque eu estou numa alegria de vocês estarem aqui que vocês nem imaginam. E o que é a memória operacional? Ela não está muito relacionada com essa coisa da lembrança, porque a lembrança é um tipo de memória que a gente chama de memória explícita, que a gente fala sobre ela, está relacionado com as nossas lembranças, com as coisas que a gente conta sobre a nossa história, certo? E não tem só esse tipo de memória, obviamente, porque existem memórias que são memórias implícitas, tipo, a gente sabe dirigir carro, e essa memória é uma memória implícita, certo? A gente tem um trabalho que a gente faz, manual, a gente tem uma memória implícita sobre isso, né? A gente guarda essa memória. Mas a gente não sabe dizer exatamente que músculo que a gente mexe para realizar aquele comportamento, né? Então, a tal da memória que a gente lembra das nossas lembranças, ou a memória que a gente guarda, é a chamada memória de curto prazo, memória de longo prazo, mas não tem nada a ver com a tal da memória operacional que eu estou querendo contar para vocês, como é que ela funciona. A memória operacional, ela está diretamente relacionada com a nossa capacidade de manter ao mesmo tempo informações que eu vou precisar para processar junto aqui, tipo, agora vocês estão pirando minha memória operacional, porque eu tô aqui falando sobre o que eu tenho que falar e tô lendo o chat, tô acompanhando o tempo, então minha memória operacional tá psicada, né? Então, quando a gente tem que manter várias informações na cabeça para poder processar alguma ideia, para poder chegar a alguma conclusão, para poder conectar coisas que não estavam conectadas, para poder dar um telefonema, sabe, de cor, diz assim, eu vou ligar para tal número, e você pensa no número e você tem que ficar guardando aquele número até chegar num determinado lugar para poder discar.
Então isso é memória operacional. E o mais legal é que a memória operacional ela tem uma tal capacidade. Tem gente que tem uma capacidade de memória operacional menor e tem gente que tem uma capacidade de memória operacional maior. Tem gente, como a Maria Cláudia está dizendo aí, que fica parecendo quando você usa a memória RAM do computador. É mais ou menos, eu não gosto muito dessa comparação porque ela, acaba criando uma certa simplificação que eu não gosto muito, né? Mas, ok. Computadores que têm mais memória RAM conseguem processar mais informações simultaneamente? Verdade, mas eles na verdade não estão processando essas coisas juntas, como nós fazemos. E essa é a grande diferença, porque nós processamos essas coisas todas juntas. Né? Na verdade, a gente está querendo conectar uma na outra. Se eu tiver que processar 2 softwares diferentes, eu não vou fazer. Não é do jeito que a memória RAM faz de verdade no computador. Porque a memória RAM do computador, você pode subir dois sistemas simultaneamente e ela dá conta. Aqui não. Tem que ser coisas que têm uma coisa a ver com a outra, que vocês estão juntando as coisas. Né? Então, quando você tem, por exemplo, eu quero fazer uma conta de cabeça. A conta de cabeça, eu vou montar a conta e eu vou fazer, vai um, desce um, sobe um, tal. Eu começo a me embananar, porque sobrou um, subiu outro número, sei lá eu que número que é esse, né? E é difícil de sustentar a informação, eu vou perdendo as informações. Também não é conexão só, entendeu? É a capacidade que o nosso cérebro tem de manter ativados simultaneamente esta estrutura de informações que precisam ser comparadas, que precisam ser colocadas lado a lado, né? A memória operacional nunca se torna uma memória de longo prazo, Aline. A memória operacional não é uma memória que a gente está usando para guardar coisas. A memória operacional é esta capacidade de manter ao mesmo tempo, simultaneamente, um maior número de informações. Quanto maior a sua memória operacional, melhor é o seu raciocínio, porque você é capaz de usar mais coisas no seu raciocínio, capaz de juntar mais coisas no seu raciocínio. Né? Então, a memória operacional, quando expandida, quando você trabalha a sua memória operacional, quando você melhora a sua memória operacional, obviamente que você fica com uma melhor capacidade de raciocínio. Né? E a gente percebe claramente que algumas pessoas têm melhor memória operacional do que outras. Por exemplo, para você entender o que eu estou falando, para você poder entender o que eu estou falando aqui, você tem que usar a sua memória operacional. Você tem que pegar, juntar com coisas que você já ouviu antes, com o que eu estou falando agora, e deixar tudo isso conectado simultaneamente, né? E justamente você ser capaz de manter essas informações para elas serem processadas em conjunto, né? E aí você pensa, agora eu estou entendendo o que é memória operacional, porque a Carla está explicando que é isso, que é aquilo, eu juntei com aquilo que eu estou pensando e tal. Se você não consegue fazer esse tipo de raciocínio, praticamente não vai ter nenhuma serventia o que eu estou falando aqui para você. Uma criança que tem uma memória operacional menor, né, que não está ainda bem desenvolvida na sua memória operacional, ela não consegue acompanhar uma frase. E é verdade, como a Maria Cláudia está perguntando, tem a ver com a atenção? Tem a ver um pouco com a nossa capacidade atencional, porque quando eu não consigo manter as informações, o que acontece? Eu perco o interesse, eu não consigo entender e eu começo a me dispersar daquilo. Então, por exemplo, na educação, quando eu quero que uma pessoa aprenda a fazer um novo raciocínio, eu não posso dar um monte de informações para ela novas. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar uma informação nova e pendurar em coisas que ela já sabe. Né? Aí o Nicolau falou, o jogo de xadrez melhora a memória operacional. Com certeza. Melhora porque eu sou obrigada a pensar, se eu fizer essa jogada, ele faz aquela outra jogada, que daí ele responde desse jeito, e aí vai acontecer isso. Se acontecer aquilo, se acontecer aquele outro. Né? Como é que eu posso melhorar a memória operacional? Por exemplo, fazendo coisas que usam memória operacional. Fazendo contas de cabeça. Jogando xadrez, fazendo sudoku, mas fazendo sudoku do jeito certo, porque tem gente que fica fazendo sudoku e aí pega
fica fazendo tentativa e erro. Ah, e se eu colocar essa palavra aqui, o que, que vira ali, o que, que faz aqui, o que tal? Então você precisa, na verdade, fazer atividades que forcem você manter ao mesmo tempo informações na cabeça sendo construídas, né? Sendo processadas, tá bom? E aí, a Cláudia até falou aí, eu queria contar isso para vocês. A gente tem sistemas muito elaborados hoje para desenvolvimento especificamente de memória operacional, né? A gente pode desenvolver a memória operacional. O CogMed, que é um sistema que eu trabalho com ele, né? Eu vou falar porque é o que eu trabalho com ele, é muito bom. Inclusive nós na Inédito, a gente tem curso para formar tutores de CogMed. A Cláudia escreveu aí que ela está fazendo o CogMed, ela está sendo submetida ao CogMed, né? Até a Cibele Sabino que aplica nela, a Cibele Sabino está por aí também. É a Cibele Sabino que aplica na Cláudia Oliveira. E a Cláudia tem umas melhores muito legais. E tem outras pessoas que provavelmente estão aqui, que são aplicadores de CogMed ou já foram aplicados com CogMed, né? Então, todo neuropsicólogo, todo pedagogo, o pessoal de coaching, até o pessoal de coaching pode virar tutor de CogMed para melhorar, para usar o CogMed nos seus coaches, né? E a gente tem visto resultados muito, muito interessantes, né? Olha, você vai falar que você não tem dinheiro para investir nisso? Faz sudoku, mas faz direito, né? Ó, a Sibeli já colocou aí o link do nosso curso de formação de tutores CogMed aqui. Dá uma pesquisada. O Eric é tutor CogMed e trabalha no coaching usando, né, Eric? Você já tem uma experiência legal também, não tem? Então, por quê? Porque o CogMed ele é focado especificamente no desenvolvimento da memória operacional, diretamente, né? Então, se você é um coachista, se você é um coach, se você é psicólogo, se você é educador, se você trabalha com desenvolvimento de pessoas, um psicopedagogo, você pode aprender a aplicar o CogMed e usar isso aí na sua prática cotidiana, tá? Agora, o mais legal disso tudo é que a memória operacional já foi demonstrada que ela melhora um aspecto da nossa inteligência que é chamada inteligência fluida. Isso é um conceito tão antigo. Se o pessoal da psicologia das antigas vai lembrar dessa história. Porque a gente dividia inteligência em inteligência fluida e inteligência cristalizada. Fluida e cristalizada, né? E a inteligência fluida, a gente pensava assim, não tem como melhorar a inteligência fluida. E aí os novos mecanismos de desenvolvimento de memória operacional mostraram que a inteligência fluida pode ser melhorada através do treino de memória operacional. Então, eu acho que esse é um caminho interessantíssimo para quem tem déficit, para quem não tem, para quem só quer melhorar, para quem quer desenvolver o máximo da sua capacidade, né? Porque a memória operacional realmente é uma função muito importante. Gente, a gente consegue estudar memória operacional em primatas. Os primatas já têm algum começo de memória operacional. Por exemplo, tem um experimento lindo que mostra que a gente... porque a memória operacional é uma função do córtex pré-frontal, né? E aí a gente coloca no chimpanzé ou no macaco rhesus alguns eletrodos para medir a atividade do córtex pré-frontal. E aí a gente coloca eles num paradigma, tipo assim, ele está numa gaiolinha e tem um anteparo que abaixa e ele não pode ver fora da gaiola. E aí a gente coloca assim para ele, em duas caixinhas na frente dele, a gente guarda comida em uma delas e abaixa esse anteparo. Quer dizer, ele vai perder o contato visual com o lugar onde a comida está, né? E aí, a hora que você abaixa, você registra o córtex pré-frontal começa a disparar feito louco. Porque ele está justamente processando, a comida está naquele ali, a comida está naquele ali. É óbvio que ele não tem linguagem, né? Mas ele grava, tá ali, ele não pode perder aquela informação. E o tempo todo que o anteparo está abaixado, que ele perdeu o contato visual com o lugar onde está a comida, o córtex dele fica totalmente enlouquecido, né? E aí, quando sobe, apaga e ele vai lá na caixinha certa e pega. Se você fizer o mesmo experimento, mas não guardar a comida na caixinha, ele nem liga, o córtex pré-frontal dele
nem é ativado. Né? Perguntaram se tem a ver com funções executivas. A memória operacional é uma das funções executivas e é a mais fácil, inclusive, da gente desenvolver e da gente treinar. Né? Então, eu vejo aí um potencial muito grande para quem trabalha com desenvolvimento humano, para quem quer se desenvolver, né? Através do trabalho mesmo de memória operacional. Tem quilos de perguntas que vocês fizeram aí no chat. E eu depois vou entrar com calma e vou tentar responder a vocês. Se eu não conseguir fazer isso pessoalmente, eu vou pedir para alguém que trabalha comigo fazer um compilado aí das perguntas para poder responder isso, por exemplo, num blog, tá bom? Num artigo de um blog, tá? Memória operacional e aprendizagem na matemática, você obrigatoriamente precisa ter uma boa memória operacional para poder usar. Dizer para vocês que eu fiquei muito feliz de vocês terem vindo, de verdade, viu? Pedrina, melhorar a memória operacional no dia a dia é forçar o seu pensamento, é ir além, né? É se desafiar, certo? E sempre, gente, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Tá? Então, quando você achar que está difícil, quando você achar que você não consegue, é a hora que você tem que ir um pouquinho além. Né? Todas as funções de desenvolvimento cognitivo requerem memória operacional. Não tem como a gente desenvolver uma função cognitiva sem memória operacional. Óbvio que a gente tem diferentes níveis de memória operacional, né? E a gente pode, obviamente, à medida que vai crescendo, né? A gente vai melhorando, certo? Perguntaram se o envelhecimento decresce. Eu acho que com a falta de uso, sabe? E muitas pessoas quando envelhecem, elas vão largando mão de tentar entender o mundo. Isso tem até a ver um pouco com uma certa depressão, né? Então a gente tem que pensar sempre que uma pessoa quando ela se aposenta ou quando ela vai desistindo um pouco da vida, ela corre o risco de ter uma depreciação da memória operacional. Obviamente que a função cerebral como um todo no envelhecimento, ela sofre um pouquinho, né? Mas se você mantiver o funcionamento cerebral em alta, a gente realmente pode melhorar. Isadora pergunta da reserva cognitiva. A reserva cognitiva foi comprovadamente importante, Isadora, para combater quadros de demenciação. Né? Por exemplo, uma demência de Alzheimer. Quem tem mais reserva cognitiva, quer dizer, tem mais escolaridade, tem maior desenvolvimento cognitivo, consegue retardar um pouco o aparecimento dos sintomas de Alzheimer. Reverter? Não. Alzheimer não é uma patologia que a gente saiba ainda como reverter, mas a gente pode, obviamente, fazer com que os sintomas apareçam mais tarde, tá bom? Deixa eu ver se eu deixei todos... eu tenho uma coisa sensacional para contar para vocês. Bom, perguntaram quando? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira eu vou ficar louca, vou ficar 20 minutos aqui parecendo uma alucinada, vou inventar qual é o próximo tema. Se você quiser mandar o tema que você quer que eu fale, vai falando aí que eu penso em fazer, tá bom? E eu queria falar o seguinte, que na semana do dia 20 ao dia 24 de junho, de 20 a 24 de junho, anota aí, imperdível. Eu vou fazer a primeira semana online de neurociência. 2 webinários, discussão de filme, texto, tema. O que eu quero fazer? Eu quero que a neurociência seja para todos, lembra? Então é isso que eu estou aprontando. Primeira semana online de neurociência de 20 a 24 de junho, tá bom? Funções executivas? Genericamente é difícil de falar, né? Já falei da memória operacional, a gente pode falar do controle inibitório, quem sabe na próxima. O pessoal está pedindo atenção, TDAH. Vocês gostam mesmo de TDAH, tá todo mundo enlouquecido com TDAH, né? Motivação, ó que legal também. Primeira semana online de neurociência aqui na Inédita, 20 a 24 de junho. Que mais que eu tenho que falar? Já mandei beijo para Denise, que estava desesperada, que queria um beijo ao vivo. Beijo, Denise. Denise é uma outra professora da Unifesp, super minha amiga, a única pessoa no mundo que é capaz de me convencer a atualizar o meu currículo Lattes. Vocês podem agradecer a ela se meu currículo Lattes ficar atualizado, porque ela é a única pessoa capaz de fazer isso no mundo, né? E que mais quer falar? Falei do CogMed, toda quarta-feira vai ter. É isso. Beijo. Tchau.
Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo, 150 pessoas, na minha aulinha Neurociência Live. Olha que coisa sensacional. Um beijo enorme para todos vocês.